Fala pessoal, mais uma semana se encerrando. Foi uma semana difícil, teve o tarifaço do Trump. O final da semana, principalmente na sexta-feira, o índice despencou, o dólar, que tem uma correlação negativa, subiu. Então, foi uma semana difícil para os ativos brasileiros e vamos ao gráfico para estudar. Bom, começando aqui com o gráfico do índice. O índice vinha pressionando, chegando próximo aqui dessa resistência dos 103 mil pontos. Nós estávamos até confiantes que ele poderia tentar vir buscar seu topo histórico, mas com os eventos dessa semana, especialmente o tarifaço do Trump e a retaliação da China, que resolveu tarifar também na mesma proporção os produtos americanos, o índice na sexta-feira deixou essa pernada de baixa, quase 3%, 2,96% em um único dia. É muita coisa e os ativos sofreram com isso. Com isso, nós vemos que essa pernada ela parou aqui nesse suporte que nós já havíamos desenhado nos 126.900 pontos aproximadamente, e devolveu um pouco a queda na própria sexta-feira. Ou seja, esse suporte segurou, mas temos que ver como vai se comportar na próxima semana, se vai dar continuidade a essa baixa ou se realmente esse suporte aqui do 126.900 vai se mostrar forte o suficiente para manter o índice por aqui ou até para rebater ele para cima novamente. Mas caso isso aconteça, agora a resistência que o índice tem que superar é 129.600 pontos. Vamos acompanhar. A título de estudo, vamos traçar um Fibonacci para ver, e nós verificamos que o índice parou nos 61% de Fibonacci. Então ainda seria considerado uma correção saudável, fazendo perna 1, perna 2, perna 3. Ou poderia já ser perna 1, 2, 3, 4 e preparando para lançar uma perna 5. Então, nós, pelas ondas de Elliott, fazendo essas contagens, nós poderíamos entender que aqui seria uma perna 4 preparando para uma perna 5. Mas o índice tem que se sustentar aqui, próximo dos 61% de Fibonacci e deste suporte aos 126.900 pontos. Então, vamos acompanhando o índice essa semana. É uma correção, é boa para quem está em fase de crescimento de capital, está aportando, fazendo aportes, porque os ativos ficam mais baratos. Bom, passando agora para Petrobras. A Petrobras, que havia deixado os gaps de baixa aqui, movimentou, fechando os gaps todos novamente, sentiu aqui o suporte, a resistência dos 37,80 que nós havíamos traçado, e essa semana com o tarifaço foi péssimo para as commodities. A Petrobras caiu, deixando mais dois novos gaps aqui, tá com uma forte tendência de baixa, apesar da Petrobras ter rompido os 61,8 de Fibonacci que nós havíamos traçado aqui, descaracterizando essa tendência de baixa. Essa semana, ela, com essas notícias, ela devolveu toda essa alta que ela demorou. Vamos calcular aqui. Essa alta que ela demorou 17 dias para atingir, ela caiu em 7 dias, ou seja, foi muito mais acentuada essa queda, e isso mostra força na venda da Petrobras. Inclusive, ela veio a romper aqui o fundo anterior, mas devolveu. Com isso, a Petrobras passa a olhar aqui para o suporte dos 32,80. Caso ela venha a perder este último fundo essa semana, eu acredito que ela venha aqui a buscar os 32,80 aqui. Então,
vamos acompanhar a Petrobras, como ela vai se comportar durante essa semana, mas perdeu toda a força de alta que ela tinha, inclusive quinta e sexta-feira, com esses gaps, houve muito volume. A Vale também é uma empresa de commodities, empresa de mineração, como eu havia falado, sofreu principalmente com a retaliação da China às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A Vale também deixou um gap aqui na quinta-feira e depois um outro gap aqui na abertura da sexta-feira. Aí a Vale rompeu aqui o fundo dos 53,10, que era um fundo anterior, e com isso ela perde essa tendência de alta que ela havia aqui, ela perdeu e veio romper, iniciando agora o que pode ser uma tendência de baixa. Para confirmar, ela tem que deixar um topo mais baixo que o topo anterior. Mas, a título de estudos, nós podemos ver aqui as ondas de Elliott, contar onda 1, onda 2, onda 3, que é a maior, onda 4, onda 5, agora pequenininho, A, B, C. Então, é muito interessante quando nós estamos estudando verificar essas ocorrências na prática e tentar entender. Agora, a Vale está trabalhando aqui no meio de uma região dos 54,50 como resistência e dos 49,84 como suporte. Ela está no meio dessa região, não recomendo operar. Tem aqui um gap para ser fechado e ainda pode se perder este fundo, assim como a Petrobras, pode vir buscar aqui esse suporte. Vamos acompanhando, mas depois de uma movimentação tão forte como essa aqui, é melhor esperar e ver como os mercados vão reagir. Mas para quem gosta de operar opções, essa queda aqui ela valoriza e muito as puts de Vale. Então, para quem pensa em vender put, na sexta-feira foi um bom momento e, a depender da movimentação, se houver novas quedas abrindo com gap e quedas expressivas, vender put em regiões de suporte são uma boa opção. Eu ainda esperaria para ver, mas essa espera pode reduzir o valor dos prêmios, então às vezes não é interessante. Passando para Itaúsa, nós acabamos de ver que as ações de commodities, Petrobras e Vale, tiveram uma grande queda durante essa semana. O Banco Itaú, também a Itaúsa, que é a hold do Banco Itaú, na sexta-feira teve uma grande queda, mas na quinta, diferentemente das outras empresas, ele teve uma alta. E a gente vê que o Banco Itaú não deu uma queda muito grande. Ele está se segurando por aqui, próximo do suporte dos 9,40, e a queda dele comparada com a queda das outras ações foi muito mais baixa, foi 5% em 11 dias. Se nós voltarmos para analisar a Vale, por exemplo, a queda da Vale foi de 11% em 8 dias, ou seja, a Itaúsa vem se mostrando mais resiliente. E nós já sabemos disso e estamos apenas confirmando. Vendo aqui, a Itaúsa está próxima da média de 20 períodos, próxima do suporte. Apesar de ter fechado rompendo o suporte aqui, a Itaúsa ainda pode se manter aqui durante essa semana, temos que acompanhar. Mas se a Itaúsa vier a romper este suporte, esse suporte aqui, o último fundo, ela pode vir indicar quedas de que venha a tentar buscar ou este último fundo aqui, que foi uma região importante, ou
este suporte aqui dos 8,54 que nós já temos desenhado, mas a região que ela está é boa e se ela se segurar, essa correção é muito saudável para a Itaúsa, porque ocorre aproximadamente em 50% de Fibonacci, então ainda poderia ter um espaço para cair um pouco mais, só que a Itaúsa vem se mostrando muito resiliente e, como eu já havia falado, ela eu não tinha expectativa muito da Itaúsa romper este topo antes de maio por causa da subscrição que ainda está em andamento, está em período de subscrição. As pessoas que na data tinham a ação da Itaúsa suficiente para adquirir um direito de subscrição podem, nas suas corretoras, requerer esse exercício, vão pagar o preço de R$6 e alguma coisa, que é um preço muito mais baixo do que os 9,30 que ela fechou na sexta-feira. Então vale a pena, se você tem direito a exercer a subscrição da Itaúsa, faça isso. Analisando o Banco do Brasil, assim como a Itaúsa, também vem se mostrando resiliente. Corrigiu um pouco, mas se sustentou acima do suporte dos 27,70. Testou esse topo histórico aqui próximo dos R$29 e vem corrigindo, mas ainda está próximo da média de 20 períodos, ainda está acima do suporte. Então, o Banco do Brasil vem se mostrando resiliente. O que eu vejo para o Banco do Brasil é que provavelmente essa semana ele venha testar aqui o suporte e lateralize por aqui. Ou talvez, se as quedas forem muito fortes, se ele perder este fundo aqui, ele ainda pode vir até aqui aos 26,65, que é outro nível de suporte. Mas fundamentalmente eu acho que o Banco do Brasil vai se sustentar acima daqui. Pode ser que ele volte para essa lateralização que ele tinha, mas eu estou mais confiante de que ele vai continuar nessa lateralização acima, que é a atual. Vamos acompanhando o Banco do Brasil, mas vem bem e vem mostrando resiliência. Apesar dessa queda expressiva da bolsa, o Banco do Brasil caiu pouco. Eletrobras também está se mostrando resiliente. São as ações que costumam se dar bem em épocas de crise, são bancos, seguradoras, elétricas, saneamento. Então, assim como Itaúsa e Banco do Brasil, a Eletrobras também vem resistindo. A gente percebe até que, apesar da queda da sexta-feira, a Eletrobras conseguiu fechar até acima da abertura da quinta-feira, que as outras ações que nós vimos não fizeram. A Eletrobras vem de uma pernada grande de alta e uma correção muito saudável. Vamos traçar o Fibonacci para verificarmos. Se considerarmos aqui, a correção seria em 50%. Se estendemos um pouco mais, a correção ainda está em 38%, que demonstra força do movimento de alta. Então, a Eletrobras veio próxima à média de 20 períodos, está se segurando, a média tem funcionado como um suporte. Aqui na quinta-feira, a Eletrobras voltou a olhar para a resistência dos 42,38 e eu acredito que, se na próxima semana a Eletrobras romper para cima, ela pode vir a testar ou até mesmo a romper esta resistência. A Eletrobras, de todas as ações que nós olhamos, é a que mais está olhando para cima, está direcionada para cima, na minha opinião. E caso ela venha a perder o fundo da sexta-feira, então próximo aqui dos R$39 iria ser um suporte para ela, que pode segurar por aqui, mas eu vejo mais a Eletrobras tentando buscar a resistência do que o suporte nessa próxima semana.
Passando para o Bitcoin também tem mostrado sinais de que já terminou a queda, já encontrou um fundo, deixou esse fundo aqui, porque olha só essa linha aqui dos 81.200 dólares. Já tem muito tempo que o Bitcoin não rompe essa linha, essa suporte aqui, essa faixa de preço. Ele havia deixado este fundo aqui mais baixo do que o anterior. Desde então, ele vinha fazendo movimentações pequenas. Nós temos aqui essa linha de tendência de baixa que vem segurando. Aqui ele tentou romper essa linha de tendência de baixa, mas devolveu no mesmo dia e acabou fechando um pouco mais baixo, mas novamente respeitou aqui o suporte dos 81.200 pontos e agora ele vem batalhando por aqui. Por enquanto, a média de 20 períodos ainda está acima do preço e ainda vem pressionando, mas se continuar assim e o Bitcoin na próxima semana conseguir romper essa média de 20, deixar um candle bonito, de força, vamos desenhar aqui um candle bonito assim, de força, mostrando acima, fechando acima da média de 20, próximo do seu topo, então o Bitcoin pode estar demonstrando uma nova alta. É claro que caso o Bitcoin venha a romper aqui na próxima semana, rompendo este fundo aqui, este suporte, aí sim ele volta a olhar aqui para o suporte dos 72.800 pontos, buscando novas mínimas, inclusive rompendo este outro fundo aqui, dá mais força nesse movimento de baixa. Temos que observar, por enquanto o Bitcoin está com pouca liquidez, não tem mostrado, diminuiu a volatilidade e, ao que parece, tem se segurado melhor, fazendo um fundo mais alto do que o anterior. Para inverter para uma tendência de alta, ele precisa romper este topo e deixar um topo mais alto do que o anterior também. Até isso acontecer, nós ainda estamos em uma tendência de baixa, mas agora já poderia ser até mesmo uma tendência lateral, porque houve a quebra de estrutura da tendência de baixa. Agora, se ele vier a romper aqui e buscar novamente romper este fundo, nós voltamos a essa tendência. Vamos acompanhando. Passando agora para o dólar. O dólar tem uma correlação negativa com o índice e ele demonstrou isso. Ele fez um falso rompimento aqui na quinta-feira, rompeu este fundo anterior com gap, mas logo na sexta-feira já abriu deixando um outro gap e olha só onde que ele veio testar, na nossa resistência de R$ 5,88. Então o dólar que vinha em uma tendência de queda, eu já havia falado que abaixo aqui dos 5,72 era uma boa, abaixo dos 5,72. Então o dólar veio aqui em uma tendência de queda. Eu já havia falado que abaixo dos 5,72 é uma região boa para compra de dólar, que o dólar está barato. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia falado que dólar abaixo, próximo dos 5,75 estava barato e realmente é isso que vem demonstrando. Agora, na sexta-feira, o dólar teve essa alta, devolveu aqui toda essa movimentação, voltou próximo aos 5,88, foi uma alta de 3,85% em um dia, quase 4%. Então, foi uma alta expressiva e o que o dólar nos demonstra é uma provável lateralização aqui nesta região. Claro que temos que observar durante essa semana, mas se ele respeitar o 5,88 a resistência, ele pode lateralizar. Agora, se nessa semana ele já abrir rompendo aqui essa resistência e principalmente se
ele romper este topo anterior, então ele já houve a quebra de padrão aqui, porque a tendência de baixa são topos e fundos mais baixos. Aqui ele já deixou um topo mais alto, então já houve a quebra de padrão, a quebra de estrutura. Se ele deixar um fundo mais baixo e romper, aí ele inverte a sua tendência. Por enquanto, eu vejo mais como uma provável lateralização para o dólar durante a próxima semana. Com isso, eu encerro aqui mais uma análise semanal. Caso vocês tenham gostado, peço que curtam, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com outras pessoas que gostam, têm interesse pelos mercados de capitais, e aguardo vocês na próxima semana. Caso queiram deixar algum ativo específico para ser analisado nos comentários, fiquem à vontade. Obrigado.